Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. E em História hoje, pessoal, nós vamos falar sobre povos pernambucanos. Vamos falar sobre a cultura pernambucana e conhecer alguns povos pernambucanos que contribuem para a nossa cultura, né? Então já estudamos em outras aulas que o nosso estado, que é Pernambuco, é construído pela diversidade, pela miscigenação de vários povos, ou seja, nós temos influências indígenas, influências africanas, influências europeus, nós temos influência dos portugueses, entre outros povos que foram chegando ao nosso território pernambucano e que vieram ao longo dos anos contribuindo para a formação dos nossos valores, das nossas culturas, né, das nossas crenças. Alguns povos, como os ribeirinhos, quilombolas, pescadores, indígenas, negros, africanos, entre outros, pessoal, contribuíram para a formação da nossa sociedade que temos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre deslocamento desses povos? Estudamos também que o deslocamento desses povos é muito comum. É comum vermos diariamente deslocamento de povos de diferentes etnias. Povos que saem do seu território natural, né, do seu habitat natural, ou seja, de sua região natural, e vai para outros países, para outros estados, para outras cidades, em busca de melhoria de vida. Os objetivos são vários, pessoal. O deslocamento acontece por diversas formas. Às vezes as pessoas se deslocam de um país para outro em busca de trabalho, em busca de uma profissionalização dentro da área que quer trabalhar, para estudar e ampliar os conhecimentos. Às vezes uma pessoa muda de uma cidade para outra por conta de questões de clima, de saúde, por questões familiares. Então depende muito. Esse deslocamento é muito comum entre os povos em diferentes lugares, né? Algumas mudanças são rápidas, as pessoas passam um ano morando em um determinado lugar e depois voltam. Outras mudanças são permanentes, ou seja, as pessoas se fixam mesmo naquele novo lugar. E aí isso acontece, esse deslocamento, porque as pessoas buscam novos mundos, novas culturas, novos valores. E hoje nós vamos conhecer dois povos em especial. O primeiro são os povos ribeirinhos. Nós vamos conhecer um pouquinho o que são os povos ribeirinhos, como esses povos contribuem para a nossa sociedade, tá? Então eu já compartilho aqui uma imagem com vocês e o conceito de povos ribeirinhos. Povos ribeirinhos, pessoal, é o habitat natural deles, é a tradição deles morar à margem dos rios. Eles vivem em condições oferecidas pela própria natureza, se adaptam aos períodos de chuva, tendo a pesca artesanal como a principal atividade de sobrevivência, mas cultivam também pequenos roçados para o consumo próprio deles, né, dos alimentos, dos vegetais, e também podem praticar extrativismo. Então vejam só, vejam as características dos povos ribeirinhos. Esses povos, pessoal, vivem à margem dos rios, né? Moram à margem dos rios, vivem em condições oferecidas pela natureza, convivem, né, em harmonia com a natureza. Eles também cultivam pequenos roçados para o seu consumo próprio e também praticam atividades como o extrativismo. Então vejam que bacana. E aqui eu já compartilho também uma foto de um exemplo de povos ribeirinhos com vocês. Vamos agora para outros povos que também são muito conhecidos e contribuem para a nossa sociedade, são os povos quilombolas, pessoal. O que são os povos quilombolas? Eu já compartilho o conceito com vocês. Os quilombolas são os remanescentes de um grupo étnico-racial, formado por descendentes de escravos fugitivos durante o período da escravidão no país, entre outros grupos que viviam nos chamados quilombos. Então, os quilombolas são os remanescentes, ou seja, são os descendentes dos escravizados e antigamente, no período da escravidão. Eles vivem em grupos em que esses grupos vivem em quilombos. E aqui eu já compartilho também uma imagem com vocês. Nós temos uma comunidade, pessoal,
Muito importante, bem pertinho daqui da gente, né? Os povos dos quilombolas representam a resistência da escravidão, representam a perseverança, a cultura, né, africana e a contribuição para o nosso estado de Pernambuco. Foram um dos povos que mais contribuíram para a formação do nosso estado de Pernambuco. E aqui em Garanhuns, um município pertinho da gente aqui, Santa Cruz do Capibaribe, Garanhuns é um dos municípios mais importantes, sendo o berço das comunidades quilombolas, pessoal. Lá nós temos um quilombo muito conhecido, é o Quilombo Castanho, e aí é a primeira comunidade a receber o título de domínio coletivo pelo governo do estado. Então, o Quilombo Castanhinho, ele é muito conhecido e é muito importante porque faz parte da nossa cultura. É importante que nós possamos conhecer e preservar essa cultura que também é nossa. Então, na aula de hoje, pessoal, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre povos que fizeram e fazem parte da nossa formação dos povos de Pernambuco. Falamos um pouquinho sobre os deslocamentos que acontecem entre esses povos e conhecemos um pouquinho da cultura dos povos ribeirinhos e também dos povos quilombolas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!